Irmãos, há textos na Bíblia que são textos de encorajamento, que são escritos para produzir esperança. E nós lidamos semana passada com um texto assim, de encorajamento. Nós lidamos, para quem não sabe, com a frase mais repetida por Jesus na Escritura, e a frase é: não temas. É uma frase de encorajamento. Jesus falou essa frase 16 vezes no Novo Testamento. Só que nem todo texto bíblico é um texto de encorajamento. Há um outro tipo de texto que eu quero trazer para vocês hoje, que é o que eu chamaria de, usando a expressão do Paul Tripp, é um texto diagnóstico. É um texto que existe na Escritura para examinar como eu e você estamos. E quando esses textos chegam, e o texto que nós vamos dar hoje é só um versículo, um único versículo. Jesus, não? O que é isso? Quando esses textos chegam ao diagnóstico aí, a gente precisa parar e ouvir o que Deus quer de nós, o que Ele quer avaliar no nosso coração. São textos que vão penetrar o íntimo do ser humano, e ao fazer isso, a gente precisa pensar na nossa vida. E esse texto vai ser muito importante para a gente lidar hoje com o que vai acontecer daqui a pouco, na piscina ali que está sendo limpa, e que nós vamos ter o batismo de 2 jovens. E é um texto em que vocês, Aninha e Mateus, poderão fazer talvez uma última avaliação de que se é isso que vocês querem para a vida de vocês mesmos. Então, esse texto que eu vou trazer para vocês é um único versículo, que está lá em João capítulo 6. Abre João capítulo 6. Pega o seu pregador para mim, Cassiano, por favor. Você empresta o pregador para o pregador? Obrigado. Eu fiquei esperando ele fazer essa piadinha, ele não fez, então. É lógico que não. Porque ela é muito boa, ela é muito boa. Não, tá bom. João capítulo 6, deixa aberto aí João capítulo 6. Eu não vou falar qual versículo é, está aí no seu papel, você já sabe. Mas eu quero trazer para vocês o contexto de João capítulo 6. Cara, João capítulo 6 é um capítulo muito doido. Acontece de tudo aqui. João capítulo 6 lida com talvez um dos maiores milagres de Jesus, talvez o milagre com maior impacto no ministério de Jesus, a ponto de ser o único milagre que é repetido nos 4 evangelhos, que é o milagre da multiplicação dos pães. E é um milagre tão grande, nós estamos falando de 5 pães e 2 peixes sendo repartido para uma multidão de 5.000 homens, sexo masculino. Então provavelmente 10, 12, 20 mil pessoas estavam presentes no momento em que Jesus repartiu o pão e os discípulos foram entregando para a multidão. E todo mundo comeu, e comeu tanto e ainda sobrou. Vai ser tipo churrasco daqui a pouco. E logo após então a multiplicação dos pães, nesse milagre que marcou aquela geração, Jesus então ele sobe ao monte para orar, e ele manda os discípulos para o outro lado do mar da Galileia, que é um grande lago. E é um daqueles textos, que vai tudo acontecendo. Jesus, no meio da madrugada, sai, e ele vai caminhando por sobre o mar para encontrar os discípulos, no meio do mar da Galileia. E eles têm todo aquele frenesia ali, eles ficam assustados, acham que é um fantasma, gritam que nem criancinha, né? Aquela coisa toda. Mas quando eles chegam na outra margem, está todo mundo atrás de Jesus, todo mundo imaginando que Jesus estava de um lado, Jesus está no outro. E as pessoas que tinham visto a multiplicação vão atrás de Jesus, dão a volta no lago, e chega de novo a multidão para se encontrar com Cristo. E olha que interessante, veja comigo o versículo 14, que a multidão já chega com uma perspectiva muito positiva de quem Jesus é. No versículo 14 ele é chamado de profeta. Está aí? João 6,14. No versículo 15... logo em seguida, não é mais profeta agora. Eles querem fazer Jesus rei. Só que aí, quando
estão querendo proclamar Jesus. Ei, 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 Jesus é o nosso rei. Reina em mim, ou reina aqui. Jesus faz um discurso. E o discurso de Jesus, o tema do discurso, uma multidão que tinha visto ele multiplicar pães, não é à toa que o discurso de Jesus, o tema do discurso é o pão. Tanto é que a palavra comer aparece 10 vezes nesse capítulo. Jesus está falando comer, 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 comer o pão que vem do céu. E em determinado momento, Jesus, ao usar a ilustração do pão, ele trata de um pão espiritual, que era o seu corpo, a sua morte, isso para nutrir a alma das pessoas. E Jesus se coloca como o pão que veio do céu. Veja comigo aí no seu texto, versículo 51. Nós não chegamos no versículo ainda, calma. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. E os judeus não entendem a metáfora, acham que, nossa, ele vai dar carne dele para a gente. E Jesus então piora o problema, versículo 54. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Está todo mundo escandalizado aqui. Versículo 57, pior, olha o que ele diz. E da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Ele se iguala a Deus aqui. E nesse discurso, então, ele se mostra um com o Pai e se apresenta como Senhor e soberano quando ele diz, eu ressuscitarei, como está no versículo 54 e no versículo 44, ele é soberano sobre a vida e sobre a morte. É assim que ele se apresenta para essa galera que queria fazê-lo rei. E eu quero tecer um comentário antes da gente entrar no texto de hoje. A turma que estava com Jesus ali, eles estavam dispostos a ter Jesus como profeta. Olha, é um profeta. Aquela multidão que comeu do pão que Jesus multiplicou, estava até disposta a ter Jesus como um amigão, uma pessoa legal, a quem eles podem ouvir de vez em quando no YouTube. Porque eles comeram pão de graça, aqueles homens ali estavam dispostos a ter Jesus até como rei. Olha que legal. Ainda mais se tiver um pãozinho, né? Um pão com alho, então, né? Vira imperador. Mas quando Jesus prega, fica muito claro que a multidão não está disposta a ter Jesus como Deus, como Salvador e como Senhor. Pão eu quero. Alguém do tamanho de Deus mandando na minha vida já é demais. E tem sido assim com a humanidade desde o começo. As pessoas querem o Deus dos milagres. As pessoas querem o Jesus que salva, desde que isso não implique nenhum compromisso. As pessoas querem Jesus legal, que fala coisas bonitas. Mas não é todo mundo que está disposto a ter o Jesus que traz a humilhação de ter que morrer numa cruz para cumprir a justiça de Deus. E são poucas as pessoas que querem Jesus como Salvador e como Senhor. E sabe o que acontece? Um a um daqueles 12 mil, daqueles 20 mil, daqueles 5 mil, um a um deles vai embora. Versículo 60, dá uma olhada aí. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra. Quem consegue ouvi-la? E aí Jesus dá o golpe final, versículos 65 e 66, e prosseguiu, e é por isso que eu lhes digo que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai.
E daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Quando Jesus trata de eleição aqui, tchau, demais. E sabe quem fica? Daquela multidão de 20.000 ficam 12 homens, e um deles era Judas. Mas ficam 12 homens. Acho que nenhum segredo. E olha comigo o versículo 67, como Jesus lida com os 12 que ficaram. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? E agora sim, é com esse texto que eu quero começar a trabalhar com vocês aqui. E eu quero trabalhar com vocês justamente essa resposta à pergunta de Jesus. E vocês que ficaram, vocês não querem ir embora? Essa pergunta, eu brinco, é a pergunta de $1 milhão. É a pergunta mais importante da sua vida. Na boa, você não quer ir embora? O que você está fazendo aqui? Porque a resposta a essa pergunta define toda uma existência, uma vida aqui e depois. E chega a resposta de Pedro, que nós vamos trabalhar com alguma rapidez aqui, nos versículos 68 e 69. Olha comigo. Jesus diz então, e aí turma, não quer ir embora? Vai, pode ir. Só estão vocês 12, tchau. Tchau. E Pedro diz assim, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens palavra, ou palavras, as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Eu quero então tratar nessa resposta de Pedro de 3 cordas que amarram o discípulo de Jesus ao seu mestre. Há nessa resposta de Pedro, 3 super bonders aqui, que faz com que o discípulo fale, eu não consigo sair. Eu não quero sair. Eu não quero sair daqui. Eu não quero ir embora. E a primeira cola está no versículo 68, quando Simão Pedro diz, olha aqui comigo novamente, versículo 68 diz, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? E essa primeira cola, que faz com que Pedro e os 12, e os 11, ao todo 12, fiquem, eu estou chamando essa cola de a cola da supremacia de Cristo. A cola da supremacia de Cristo. Cristo acima de qualquer outra alternativa. Eu quero que observe comigo a resposta de Pedro. Olha a resposta de Pedro aí. A resposta de Pedro começa com uma palavra importante, a palavra Senhor. É de certa forma um reconhecimento de quem Jesus ele é na sua essência, mas a gente vai lidar depois com essa essência no final. Mas ao dizer Senhor, Pedro demonstra um imenso respeito até à própria natureza divina de Jesus. Mas ele diz assim, Senhor, para quem, ou dependendo da tradução, diz para onde iremos? Esse para quem ou para onde me dá a ideia que talvez Pedro esteja pensando em outras alternativas. O 286, o Pentium, foi processando. Quais são as alternativas que existem? E foi vendo se existia alguma alternativa viável. E ele fala, mas peraí. Como Jesus não tem igual. E por isso que eu estou lidando nessa resposta com a cola da supremacia de Cristo. Só lembrando, a turma que chegou depois, tem cadeira aqui na frente, tá? Então, se você está no banquinho, eu ainda tenho um tempinho para falar, tá bom? Mas se der um problema lombar aí, depois fala, a gente vê o pessoal da saúde da igreja aí, tá? Chegou o Marcelão, Marcelo, Ana, tem lugar aqui. Eu sei que é na frente, né? Ninguém gosta, né? Não vou fazer apelo não, fica tranquilo.
E essa resposta então indica que, para Pedro, nenhuma outra alternativa de fé seria ou suficiente ou adequada. Sabe, turma, num grupo como esse, a maioria aqui é membro da igreja ou pertence à igreja. Temos vários visitantes também, mas a maioria aqui é da igreja. Num grupo como esse, seguramente há pessoas que pensam que Jesus é apenas uma opção entre outras alternativas tão boas ou iguais ou viáveis ou aceitáveis. Há pessoas que pensam, por exemplo, que alguém muito próximo de Jesus, que foi a mãe de Jesus, Maria, é uma alternativa tranquila de seguir. Tem gente que vai dizer, por exemplo, que filosofias que exaltam a bondade humana também representam alternativas muito tranquilas de se seguir, talvez como evolução, reencarnação ou coisa assim. Mas ouça o que eu vou falar para vocês agora. Para quem é crente, para quem é cristão de fato, quem conhece a Cristo como Ele é, quem já experimentou o seu amor e o seu perdão, quem compreendeu que foi a morte na cruz, quem comeu do pão que vem do céu, não há nada neste mundo que se compara a Jesus. Hoje fala-se muito, eu não estou muito alinhado com isso, só estou ouvindo falar, mas fala-se muito do conceito de multiverso. Já ouviram falar disso? Não? Já não. Que você tem um universo e provavelmente ou existem realidades paralelas, ou se não existe, a gente pode criar realidades paralelas. E a internet, o mundo virtual, seria uma realidade paralela que pode ser criada. Aliás, de fato, se você olhar, por exemplo, você tem nas redes sociais, mas se você olhar às vezes a foto da pessoa no WhatsApp, e depois você conhece pessoalmente, você fala, uou, havia uma realidade paralela, a realidade é diferente do que eu vi na foto, enfim. Mas o que dá a ideia do multiverso? Então, por exemplo, na sua vida, você tomou decisões que te deram um caminho ou outro. Você escolheu, por exemplo, dentre algumas alternativas, uma pessoa com quem você casou. Agora, existiam outras alternativas. E se você tivesse tomado um outro rumo, casado com uma outra pessoa, ou então, por exemplo, você tivesse feito uma outra faculdade, ou você não tivesse mudado para Atibaia, ou mudar para São Paulo, sabe, a sua vida seria completamente diferente. E esse é o conceito de multiverso. E eu acho que Pedro está brincando aqui com esse conceito aqui. Não está, eu estou, né? Eu quero que você imagine uma outra realidade, uma realidade paralela agora. Vamos brincar de multiverso aqui. Eu quero que você imagine que você volte um dia antes do momento que você encontrou com Cristo. Se você lembra desse momento, tem gente que não lembra, não tem problema. Mas que você volte antes da sua conversão. E que você imagine que você ia seguir aquele rumo que você estava seguindo, daquele jeito que a sua vida se apresentava, e que não houve esse encontro com Cristo, esse momento ou esse período, esse processo em que você encontrou a Cristo. Então imagina o rumo que sua vida teria tomado. E a pergunta que eu tenho para você é, imaginando essa vida sem Jesus, você estaria bem? Seria possível estar razoavelmente bem? Se a sua resposta é dá para viver tranquilo, assim, não teria alguns benefícios da igreja, da comunhão, de alguma coisa legal, tal, mas até que não era assim ruim. Se você pensa assim, eu tenho uma sugestão de Jesus para você. Talvez você deva ir embora. Nesse nosso sermão diagnóstico, se Jesus não é aquilo que transformou a sua vida, não é a única alternativa que de fato você fala que é a melhor viável, que sem Ele eu nada sou, não sou ninguém, se não é assim, eu acho que você está no lugar errado. Porque para um cristão, a simples menção da possibilidade de sair de perto de Jesus
já dá aquela aflição e fala: Senhor, para onde eu vou, não faça isso. Eu preciso de Jesus e preciso da igreja de Jesus. Sabe, irmãos, esse é o sentimento de Pedro aqui, e talvez Pedro esteja lembrando de algumas palavras do Antigo Testamento, quando ele diz: para onde eu vou? Para onde nós vamos? Talvez esteja lembrando de 1 Crônicas 17:20, quando Davi disse: não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Ou então as palavras do Salmo 86, quando ele diz: nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor, nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Ou então as maravilhosas palavras de Jeremias, que estavam presentes na minha conversão, Jeremias capítulo 10. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Esse temor te é devido. E entre todos os sábios das nações, e entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. A primeira cola que nos une ao Senhor Jesus e que não deixa o cristão sair é a cola da supremacia de Cristo. Eu não consigo ir para lugar melhor e estar perto de alguém melhor. O Senhor é o melhor. Mas o texto segue, olha comigo, versículo 68 de novo. Olha o que diz o texto. Segunda cola aqui. Simão Pedro lhe respondeu. Jesus então pergunta: vocês não querem ir embora? Pode ir. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Cola da supremacia de Cristo, já lidamos aqui. Mas olha o que ele diz agora: tu tens palavra, ou palavras, de vida eterna. A segunda cola que une o cristão a Jesus, o discípulo ao seu mestre. Se a primeira foi a supremacia de Cristo, Cristo acima de qualquer outra alternativa, a segunda cola é a cola das promessas de esperança. E delas, a principal é a promessa que está aqui, a promessa de vida eterna. É interessante que a expressão vida eterna, em João capítulo 6, aparece várias vezes no discurso de Jesus aos judeus. Várias vezes. Naquele discurso em que as pessoas ouviram e todo mundo começou a ir embora, Jesus faz promessas de vida eterna várias vezes. Versículo 27. Por exemplo, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Versículo 40. E nele crer tem a vida eterna, falando de crer no Filho. Versículo 47, asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Versículo 54, quem come minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna. E depois a expressão viverá para sempre. 6,51, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Versículo 58, aquele que se alimenta deste pão, viverá para sempre. Sabe o que eu acho interessante? São justamente essas palavras de vida eterna que afastaram as outras pessoas de Jesus. Aqueles 12 mil, aqueles 20 mil, aqueles 15 mil que saíram. O problema não é que essas pessoas não queriam a vida eterna. O problema é que eles não queriam a vida eterna através de Jesus. Esse é o problema. Talvez Jesus, com aquele sotaque da roça de Nazaré, falasse assim: eu dou a vida eterna. Vai viver para sempre, né? Eu sou a porta. Jesus é caipira, cidade desse tamanho. Mas Pedro e os discípulos interpretam a expressão vida eterna como promessa. E essa é a diferença. Ok, eu quero a vida eterna, é através de Jesus? Ótimo, melhor ainda. Pedro dá essa perspectiva de que a fé cristã, ela é um movimento de longo prazo. Deixa eu ser honesto com vocês aqui, mais uma vez é um sermão diagnóstico, não é um sermão de encorajamento. Encorajamento tem outros
O texto é um texto diagnóstico. Se você está pensando em seguir a Cristo por causa de algum benefício nesta vida, que tem, tá? Tem benefícios. Mas se o ponto é esta vida aqui, esses 80, 90 anos que você vai viver, nossa, Senhor, despede teu servo em paz. Obrigado. Não dimites, que é a oração de Zacarias, de Simeão. Obrigado. Deixa eu desfrutar da vida eterna aqui um pouquinho, da juventude. Obrigado, vou jogar aqui na frente, depois eu jogo no lixo, tá? Se você está pensando em ser cristão, olhando só para essa vida, eu acho que você talvez deva pensar em outras alternativas. Outras propostas de vida que não o cristianismo verdadeiro, seguramente vão te dar uma vida melhor aqui. Por exemplo, você quer ficar rico? Eu sugiro que você não busque o evangelho verdadeiro. A Bíblia fala que quem quer ficar rico cai em tentações ou problemas. 1 Timóteo capítulo 6. Se você quer ser feliz nos seus relacionamentos, o cristianismo não te promete isso. Ele te promete graça. Mas não te promete felicidade nem no seu casamento. Mas ele promete graça para você aguentar. Se você quiser aproveitar a vida, e eu devo mencionar aqui sexo, drogas e funk, não seria justo colocar o rock and roll? Se quer aproveitar a vida nesse sentido, a pior opção é o cristianismo verdadeiro. Porque o cristianismo verdadeiro, a gente se apropria da fé em Cristo, ou da salvação pela fé em Cristo. E ao fazer isso, Jesus menciona, por exemplo, em Mateus capítulo 10, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. No cristianismo, compõe a experiência cristã verdadeira a gente perdoar pessoas que não merecem perdão. No cristianismo, a gente vai ter que amar gente ruim. Vocês vão ter que amar o pastor de vocês. No cristianismo, no casamento, tem que ser fiel. E se não for fiel, vai ter que se arrepender e tratar. E assim vai. Mas o cristianismo, ele tem algo que outras propostas não oferecem. Não com as garantias que o cristianismo dá. No cristianismo tem algo que se refere ao longo prazo. E não existe nada mais de longo prazo do que a vida eterna. E o cristianismo promete para quem se submete a Jesus pela fé, ou por causa da fé, ou por meio da fé. O cristianismo de Jesus promete para essas pessoas um lar e uma vida eterna. E a vantagem de seguir a Cristo é que seguir a Cristo nessa vida vai ser mais difícil do que não segui-lo. Vai ser. Você vai ter que negar a si mesmo, suas vontades e desejos. Só que essa não é a única parte. A grande vantagem do cristianismo é que, apesar dessas dificuldades, há promessas em Cristo de vida eterna. E quando alguém se batiza, queridos Aninha e Mateus, vocês estão dizendo que, como cristãos, vocês não estão pensando mais só nessa vida, mas especialmente na vida eterna. Pensa bem, vocês podem ir ainda. Mas os discípulos, pensando na vida eterna, eles se sentem colados, grudados em Cristo. E a primeira cola foi a cola da supremacia de Jesus. E a segunda cola é a cola da promessa de vida eterna, promessa de esperança.
E há uma última cola, falada por Pedro aqui no versículo 69, que faz com que os 12 não o abandonem, embora tenha Judas. Veja comigo o que diz o versículo 69. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. A última cola que faz com que o discípulo não abandone a Jesus tem que ver com a essência de Cristo, quem Jesus é. O que eu chamaria, que está na folha de vocês, a identidade de Jesus. E a ênfase do versículo é a identidade divina de Jesus. Porque a gente pode, turma, considerar Jesus racionalmente superior a outras propostas. Pessoas que não creem em Jesus falam do ensino de Jesus, acham bonito, acham lindo, olha que bonito. Ele fala de amar os inimigos, de você fazer o outro que você quisesse com você. Olha que legal, né? Então pessoas racionalmente podem pensar que Jesus ele tem uma supremacia em relação a outros seres humanos. As pessoas racionalmente falam, puxa, o cristianismo sobrevive por causa das promessas futuras. Mas esse último ponto aqui, que fala da identidade de Jesus, de quem Jesus é, tem que ver com uma espécie de revelação bíblica, mas dada por Deus, pelo Espírito Santo ao crente, falando assim, peraí, esse camarada que eu estou seguindo, ele é Deus. Ele é Deus. E se eu sair daqui, eu vou sair de perto de Deus. É interessante que a expressão santo de Deus, eu não sei de onde Pedro tirou, mas no Novo Testamento, quem usa essa expressão não é alguém que eu gostaria de ter na igreja hoje. Que em Marcos capítulo 1, 24, quem fala essa expressão é um demônio. No Novo Testamento, as duas únicas vezes em que aparece a expressão tu és o santo de Deus, as duas únicas vezes, antes de Pedro falar, são expressões faladas por uma pessoa que está possessa de demônio. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno, viestes para perder-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. E a expressão é repetida em Lucas 4,34, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, da humanidade de Cristo. O demônio tem boa teologia, não? Vieste para perder-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. E os comentaristas dizem que o Santo de Deus, o demônio ele quer dizer o seguinte, ele está dizendo que Jesus é humano, Jesus Nazareno, só que quando fala da divindade de Cristo, ele tenta usar um eufemismo, diminuir essa ideia, porque ao mencionar que Jesus é Deus de forma muito clara, ele tem que se submeter a essa ideia, ele não gosta. Não sei se é isso. Mas essa expressão é usada por Pedro aqui, e Pedro gosta. E olha que bonito, ele diz assim, nós cremos, uma crença individual, mas ele diz nós sabemos. É mais do que crer. A gente está convivendo com o Senhor e a gente está vendo quem você é. É o próprio Deus Santo vivendo no meio de nós. É interessante que, voltando àquela ideia de que os judeus queriam um santo milagreiro, desde que ele não fosse Deus, desde que ele não fosse santo demais, Pedro está dizendo, o que nós queremos é justamente isso. Um Deus santo perto de nós. E é um Deus que caminhou com as pessoas, é acessível, companheiro, mas que também é santo. Sabe, turma, a gente esquece muitas e muitas vezes que numa igreja nós estamos lidando com o Deus vivo. Não é um personagem histórico, é um ser eterno que espiritualmente está aqui, e falando do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, está aqui, dentro de nós. E o que nos cola a essa comunidade de fé e a vida cristã é, ok, às vezes dá até raiva de seguir o Evangelho, mas ainda é o Evangelho do Deus vivo.
O mês de novembro, para mim, turma, foi um mês de muitas coisas boas e muitas coisas difíceis. Conflitos em casa, conflitos pessoais, crises, coisas ótimas acontecendo, aniversário, viagem e tanta coisa. Então foi um mês de altos e baixos e acho que alguns já sabem aqui, mas eu gosto muito de escrever. Acho que toda semana sai um poema ou dois. E um dia que eu morrer, vocês podem pegar lá o meu arquivo de poemas e músicas e podem publicar um livro. Vocês não vão ficar ricos, ninguém fica rico com poema, mas vão se surpreender com muita coisa que tem lá, né? Toda semana sai um ou dois, às vezes mais. E nessas crises saiu muita coisa. E num dos dias, depois que a gente subiu a pedra, e eu tive um momento espiritual na pedra, até foi gravado pela Júlia. Eu estava subindo, estava a Júlia e a Dani, e eu tendo um momento espiritual ali, e elas rindo da minha cara, gente, que coisa, né? E ela gravou, filmou ali, né? Deve ter visto o anjo chegando assim. Mas desse momento surgiu um poema a partir de um seguinte conceito lá na pedra, lá em cima. Jesus sendo Deus, dá para imaginá-lo sendo muito grande. Como se fosse fisicamente grande. Você consegue imaginar no horizonte um gigante? Consegue imaginar? Jesus ali no horizonte, atrás das montanhas, com um gigante, pegando o mundo quase que nas mãos assim, tudo pequeno e ele enorme. É a partir dessa imagem que eu fiz esse poema. Então eu imaginei Jesus enorme no horizonte, olhando para mim. E eu fiz esse poema que eu vou ler para vocês. Momento poema do pastor, né? Há um olhar no horizonte. O olhar mais belo e terno. Há um olhar no horizonte, aguardando o encontro eterno. Há um olhar no horizonte para quem olhe de frente. Mas hoje, há nuvens. São problemas, são pecados, invejas, maus bocados. Como é fácil se perder nos detalhes de cada dos montes e de repente esquecer que existe um olhar no horizonte. E quando há banquete de lentilhas vermelhas, de corpos, sereias, seduções de olhar, embriaguez do luar, de vinho bebido na fonte, assim logo desvanece nos prazeres da vida o olhar do horizonte. E eu, quase perdido na névoa escura e doída dos problemas da lida, já nem me lembro como era a ternura da vista e a doçura da fronte. Será que eu perdi para sempre o olhar do horizonte? Se deste vista aos cegos, vida aos mortos, paz aos mares, haverá esperança. Volta para mim, Senhor. Venha forte como vieste ontem, quando me lembrou que existe o há muito esquecido olhar no horizonte. Esse é meu poeminha do pastor. E é esse olhar do Jesus divino, que quando a gente pensa em desistir, quando a gente fala, acho que eu vou embora, quer saber? Não vale a pena. E quando a gente lembra daquele olhar, lembra da identidade de Jesus, que quem está olhando para nós é Deus encarnado. Isso nos segura e a gente pergunta, meu Deus, como eu poderia abandonar alguém assim? Por que os discípulos não abandonam Jesus? Por causa da supremacia de Cristo. Eles não abandonam por causa da promessa de vida eterna. E eles não abandonam por causa da identidade divina de Cristo. É Deus que está aqui, o Santo de Deus. Para terminar, eu avisei eles, Eu quero conversar com Mateus e Aninha. Quero que vocês venham aqui, por gentileza. Coitados, né? Terminar o sermão, vocês vão pregar agora o fim do sermão. Mateus e Ana
decidiram se batizar. E foi por livre e espontânea vontade. Fica um do lado, outro do outro. Vem cá, filha. Ou vem cá, Mateus. Filho, ó. Mateus, há um tempo atrás, começou a classe de novos membros e ao término quis fazer o processo de batismo. E a Aninha chegou: pai, queria me batizar. Meu coração está aqui, né? Vocês dois são muito amados, muito. Mateus a gente conhece desde que o Mateus tinha 2 anos. Não, estou brincando. Desde 2012. Mas você chegou na igreja antes, inclusive. E tem uma galera aqui crescendo junta na igreja. E os dois se decidiram se batizar. E numa igreja batista, que acredita que o batismo é depois que a gente crê, a gente faz uma profissão de fé, que é um costume de que, considerando-se que o batismo é uma cerimônia pública de expressão de uma fé que é interior, a gente tem um momento em que eles professam essa fé para as pessoas que estão aqui. Tudo que exige testemunha é algo que é difícil. Casamento tem testemunha. Você perseverar no casamento é difícil. E batismo tem testemunha. Quer dizer, não é necessário biblicamente, mas é um costume da igreja. E eu tenho uma pergunta para você, Aninha, uma pergunta para você, Mateus. E é uma pergunta muito simples que foi tirada do texto aqui. A piscina está até meio, já acho que está limpa, né? Estava até meio suja, então se quiser aproveitar, a pergunta é muito simples, Mateus. Mateus, você não quer desistir, mano? Não. Não quer desistir? O cara pode ir, tanta gente já foi. Aninha, você não quer desistir? Não? Não tem. Pessoal, alguém vai se importar, assim, vai achar, nossa, que chato, eles desistiram. Vamos combinar? Pode desistir. Eu só quero te fazer uma pergunta então, Mateus. Por que você não quer desistir? Eu não quero desistir porque Cristo me mostrou que Ele é tudo que eu tenho. Cristo, quando Ele me salvou, Ele me mostrou que sem Ele eu não posso nada e eu não sou nada. Então, Cristo me mostrou que eternamente só Ele tem a palavra de vida eterna. Ok. E você, filha, por que você não quer desistir? Porque Jesus me salvou e Ele é o único caminho para mim. Ok. Vamos ter então batismo. Isso é uma profissão de fé no meio do sermão, pode ser? Nós vamos orar juntos aqui. Quero chamar os núcleos familiares. Se for chamar as famílias todas, não vai ter ninguém aí, né? Então, chamar só os núcleos que moram na mesma casa. Sérgio, Cris, Arthur, Dani, Ju. Tem um momento de oração aqui. Vocês são muito especiais. E vocês nem falam. Muito, muito. Estou num momento de muita emoção. Fim de semana de muita emoção. E eu quero orar junto aqui com vocês. Olha, é muito mais fácil estar naquela multidão que foi embora. Muito mais. Mas Aninha e Mateus estão aqui para seguir Jesus e isso é demais. Vou orar então com vocês. Vou ficar pertinho aqui no Mateus. Tá bom? Senhor, obrigado. Porque o Senhor continua salvando gente que está colada a Jesus. Que não tem para onde ir a não ser ficar perto de Jesus. Senhor, muito obrigado porque as promessas de vida eterna nos seguram aos teus pés. E muito obrigado que a gente sabe que o Senhor é Deus e isso nos traz uma perspectiva muito acima do que é a realidade do dia a dia, que é o Senhor ao nosso lado, Deus conosco. Senhor, muito obrigado. Nos dá um tempo muito especial agora no batismo e que a gente exalte o seu nome aqui. Em nome de Jesus. Amém.